A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o projeto de lei que propõe o fim da saída temporária para presos, conhecida como saidinha. Com a aprovação também de um requerimento de urgência, a proposta agora vai direto para o plenário, sem passar por outras comissões, como a CCJ, por exemplo. Para saber o que pode mudar na lei depois de analisada pelo Senado, a gente vai conversar com o advogado criminalista, especialista em segurança pública, Berlinque Cantelmo. Berlinque, bom dia, obrigado pela entrevista. A minha primeira pergunta é sobre o trâmite do projeto não passar pela CCJ. A CCJ observa exatamente a constitucionalidade de um projeto. Esse projeto é constitucional? Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Satisfação mais uma vez poder contribuir com a Jovem Pan. Pois então, vamos lá. A bem da verdade, Rafael, a tramitação seguirá sim pela remessa desse projeto de lei, o projeto de lei 2253 de 2022, para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso é requisito obrigatório para a validação do texto e, obviamente, a aferição de sua constitucionalidade, né? Essa informação de que, de fato, os parlamentares aprovaram um requerimento de urgência, ela procede, porém, para a votação da matéria em plenário após análise correta e absoluta da Comissão de Constituição e Justiça. É um critério que não pode ser, de fato, tergiversado em qualquer tramitação, independente do regime de urgência, né? Essa informação de que esse projeto seguiria direto à votação em plenário, ela traz consigo uma carga de discurso político, uma narrativa de celeridade que não pode ser atribuída ao processo legislativo em seu modal formal, né? Certo é que o texto da forma que está ainda precisa de determinados ajustes, sobretudo quanto à análise de determinadas emendas feitas pelos parlamentares que compõem a Comissão de Segurança Pública, exemplo do senador Sérgio Moro, que apresenta uma emenda convalidando a possibilidade de entrega desse benefício de saída temporária àqueles detentos que cumprem pena ainda no regime semiaberto e que estejam participando, por exemplo, de cursos profissionalizantes, de cursos de ensino especializado, médio ou superior. Só um adendo aqui, porque eu estou na página do Senado aqui, viu, doutor? E aqui a informação é que com urgência o projeto será votado pelo plenário sem passar pela CCJ. O próprio Senado quem está dizendo isso. Então, enfim, fica aí para reflexão. Sim. A bem da verdade, eu estive essa semana em Brasília, voltei na quinta-feira e acompanhei as discussões acerca desse PL, e a notícia que se tem é de que, de fato, a CCJ precisa analisar. Há exemplo, inclusive, do que está posto na página do Senado, do próprio Senado, com relação a isso, né? Mas, enfim, se de fato irão tangenciar esse tipo de requisito, nós ainda não sabemos. O certo é que haveria de ser assim. Agora, com relação ao objeto efetivo do projeto de lei 2253 de 2022, nós temos a compreensão de que a morte do sargento PM Dias, em Minas Gerais, ocasionou a retomada efetiva das discussões acerca desse tipo de benefício, do benefício da saída temporária, e, obviamente, que o discurso político vai vir atrelado a essa comoção, né, em razão dessa morte, dessa perda lamentável do policial militar de Minas Gerais. O texto em si, sinceramente, do ponto de vista técnico, Rafael, precisa de uma série de acomodações técnicas, por assim dizer, em razão da criação de várias preterições, né? A exemplo daqueles detentos que já foram condenados diretamente no regime semiaberto. Não são aquelas pessoas que, de repente, foram condenadas no regime fechado e foram progredindo até chegar no regime semiaberto e, dali por diante, teriam direito a esse benefício. Nós temos a realidade de pessoas, inclusive policiais militares, que cumprem penas no regime semiaberto, penas implementadas pelo Tribunal de Justiça Militar ou pela Justiça Militar da União, que terão direito à saída temporária cerceado caso o projeto seja aprovado com a edição, com a epígrafe que se apresenta atualmente.
Berlim, eu te perguntar justamente sobre isso, o que muda caso esse projeto seja aprovado? Queria que você rapidamente trouxesse para a gente um ponto que mais te chama atenção. O ponto que mais nos chama a atenção é a revogação absoluta dos artigos 122, 123, 124, 125, extirpando do ordenamento jurídico processual penal e da lei de execução penal a previsão do benefício da saída temporária. Ao passo que, paralelamente a isso, ao invés de revogar esses artigos, nós temos uma série de intervenções próprias do ponto de vista criminológico que podem, de fato, aprimorar os benefícios. A exemplo de um exame criminológico, a exemplo do levantamento da vida desse condenado, desse indivíduo que se encontra acautelado, preso no sistema carcerário, com relação à subcultura delinquente. Por exemplo, nós temos diversas pessoas que estão presas hoje, que fazem jus ao benefício, mas que ainda mantêm contato com organizações criminosas. Essas pessoas devem ter o direito à saída temporária? Isso diz respeito a um trabalho de levantamento feito por órgãos de segurança pública, a exemplo do próprio sistema carcerário, das próprias secretarias de Estado, de Justiça e Segurança Pública, do sistema penal, das polícias civis, federais ou judiciárias, que têm a característica, né, e a atribuição e autonomia de investigar e repassar essas informações para o Ministério Público e, obviamente, para o juiz da execução, para que tome a melhor decisão com relação a conceder ou não esse benefício a esse indivíduo. Certo é que não somos contrários a essa análise. Eu provoco, de fato, uma reflexão, fomento uma reflexão quanto à possibilidade de revogação do Instituto da Saída Temporária e a preterição de direitos e de ressocialização a pessoas que não estão inseridas em contexto de subcultura delinquente, quanto a pessoas que realmente querem se ressocializar, que efetivamente se arrependeram de determinados crimes, inclusive, membros das forças de segurança pública, que às vezes estão condenados e cumprindo penas por questões que foram levadas a efeito durante o exercício da profissão. Mota, sua pergunta. Professor, esse seu ponto é muito bom, tá? E eu concordo com ele. Eu acho que quando uma pessoa quer se reabilitar, quando um criminoso, alguém cometeu um crime, mas, como o senhor diz, ele não faz parte da organização criminosa, né? Ele não tem uma vida no crime, tá? Então ele quer se reabilitar. Então é uma decisão dele. Agora, em que influencia isso a saidinha? Porque se o sujeito é membro de uma organização criminosa, se ele é membro de uma facção, tá? E ele tem a oportunidade da saidinha, ele com certeza vai cometer crimes ou vai usar, no mínimo, esse tempo para se juntar com a facção dele, receber novas informações. Então, o membro de facção, ele não tem a sua trajetória alterada pela saidinha. Já o outro, né, que não é membro de facção, que por alguma circunstância foi preso, mas que, né, provavelmente vai se recuperar, ele também já tomou essa decisão, né? Ele, com saidinha ou sem saidinha, ele vai mudar a vida dele. E aí fica a pergunta, para que a saidinha? Né? Porque ela não faz com que o faccionado mude de ideia. E o outro que já decidiu que vai se recuperar, aquilo ali para ele não vai mudar a trajetória dele. Qual seria, na sua opinião, se existe alguma vantagem da saidinha? Excelente reflexão, professor. E na minha concepção, primeiro, fazendo aqui uma reflexão sobre o ponto de vista prático da coisa. Aquela pessoa que se encontra inserida num contexto de subcultura delinquente, envolvida com organização, com facção criminosa, ela, se receber esse benefício a primeira vez, ela já não volta. Esse é o primeiro ponto. Ela já não retorna e vai, obviamente, passar ao status de foragido ou foragida. Segundo ponto é o seguinte, é o processo efetivo de ressocialização. Aquela pessoa que cumpre pena no regime semiaberto, ela, de fato, precisa, de maneira transitória, retornar ao âmbito social e, obviamente, de maneira paulatina, através do benefício. Por quê? Porque ela, primeiro, precisa provar, do ponto de vista criminológico e do ponto de vista de análises próprias comportamentais, de que está pronta para retornar ao seio social e que não vai voltar a delinquir. Mas
Vai dar oportunidade para sair, para cometer novo crime? Esse é o grande ponto. É efetivamente promover um levantamento da vida criminal dessa pessoa e, paralelamente a isso, promover um exame criminológico, que hoje, inclusive, já existe previsão legal para tal, mais profundo ao ponto de chegarmos a um denominador comum de constatação de que essa pessoa não merece, naquele momento, o benefício específico. E sem prejuízo, obviamente, da concessão do benefício com a monitoração eletrônica. Fato que nos Estados Unidos remonta quantitativos de sucesso enorme com relação a esse tipo de modal de monitoramento. Sim.